Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a nossa aula de ética profissional, tá? Na semana passada, nós trabalhamos, na aula anterior, as questões de mandato, tá? Com T, né, no final, mandato é diferente de mandado judicial. O mandado é uma determinação, tá, do juiz, tá? Enquanto que o mandato que nós falamos aqui são os poderes que o cliente, né, nos passa, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então é por isso que nós falamos, né, na semana passada que é possível a revogação de poderes que são conferidos, poderes conferidos pelo mandato. E também nós vimos na semana passada que é possível, né, a transferência deste poder, né, para um outro colega advogado, que a gente chama de subestabelecimento, né? Então, quando eu passo este poder que o cliente me passou para um outro colega, para que ele assuma toda a responsabilidade, eu falo de subestabelecimento sem reserva de poderes, tá? Porque daí o colega, ele passa a assumir, né, todas as situações daquele processo. Quando eu faço um subestabelecimento com reserva de poderes, eu apenas dou algumas atribuições a um outro colega advogado, né? E no restante, tá? No restante, né, eu continuo sendo o responsável por aquele processo. Da mesma forma que eu falei que o cliente ele pode revogar os poderes que ele me passa, o advogado ele pode renunciar, tá? Então foi isso que nós trabalhamos na semana passada. E tem um outro tema assim muito importante, tá? Qual é o tema importante que a gente tem? Que é quando o cliente ele vem e nos traz uma informação. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou cliente da Janete. Eu passo informações para a Janete, ou passo informações para o Nairo, ou passo informações para um outro colega, em função que ele é um profissional da advocacia. É como se fosse uma espécie de confissão, né? Eu digo o que eu fiz, qual a violação, qual é o problema que eu estou envolvido, qual é o problema que eu tenho. Então, essa informação somente chegou ao advogado em função de quê? Em função do exercício profissional. Né? E essas confissões e esses apontamentos, essas conversas, elas são confidenciais, tá? Elas são confidenciais, tá? Então, nesse sentido, gente, que nós passamos, a partir de agora, a tratar aquilo que nós chamamos do sigilo profissional, tá? E que é um dos pontos aqui que... Opa, deixa eu ver aqui, tá? Que é um dos pontos que a gente precisa reforçar, nós já falamos, então hoje nós vamos falar somente, né, do sigilo profissional, a publicidade, né, vai ser um tema a partir da outra semana, porque na semana que vem, tá, gente, nós temos a avaliação aqui da disciplina, então na aula da semana que vem, vocês terão aqui disponível somente, né, a avaliação, tá? Então, algumas coisas aqui importantes. Deixa eu antes compartilhar, tá? A tela aqui com vocês, tá? Deixa eu compartilhar, né? Deixa eu só fazer o seguinte, eu baixar aqui, porque, tá? Eu quero mostrar, sempre é importante a gente olhar aqui para... opa, isso aí, na aula, tá? Na aula aqui das questões... vamos aqui, tá? Tá? Então, a gente sempre é interessante olhar no código de ética. Deixa eu só abrir
o código de ética aqui para vocês, tá? Então, o código de ética é sempre importante a gente ter ele, porque ele é que nos orienta para as nossas aulas, tá? Para as nossas aulas e para a nossa atividade profissional. Então, nós vamos falar sobre as questões do sigilo. E sempre que a gente for falar sobre as questões do código de ética, a gente vai lembrar o seguinte: quais são as premissas fundamentais da advocacia? Então, nós já falamos da independência. O que é independência, gente? O que eu quero dizer com independência, tá? Que eu tenho autonomia na condição de profissional de apontar, do ponto de vista técnico, os caminhos que eu vou seguir. Eu posso discutir isso com o cliente? Devo discutir? Eu acredito que sim. E eu faço isso com o cliente, para justamente mostrar e justificar por que a gente está seguindo tal caminho e não outro, tá? Então, é bem importante essa questão da independência. Quem tem o conhecimento técnico é você na condição de profissional. Sobre a não mercantilização, vai ter uma aula que nós vamos falar sobre honorários, bem importante. A questão da exclusividade, nós já falamos aqui, a importância, né, da atividade da advocacia, ela não pode ser desenvolvida junto com outra atividade. Isto aqui nós vamos encontrar aqui no Estatuto da Advocacia, tá? Então, sempre importante consultando as nossas leis que nós utilizamos aqui. Então, olha aqui, ó, é vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade, tá? Então, eu não posso divulgar a advocacia em conjunto com outra atividade, tá? Então, por isso, da questão da exclusividade. Eu, no meu cartão, eu só posso ofertar o que, gente? É consultoria, tá? Assessoria e direção jurídica. São essas atividades que são privativas, né, da advocacia e que eu vou desenvolver. Agora, se eu tenho, vou dar um exemplo, uma imobiliária, eu não posso, junto da imobiliária, ter o escritório da advocacia, né? Então, a imobiliária é uma atividade e o escritório da advocacia é outra atividade, tá? E nós já falamos da questão da confiabilidade, né? Como você atua, como você se apresenta, você está demonstrando o teu perfil profissional, as tuas características profissionais, a questão da pessoalidade, as pessoas confiam muito na pessoa do profissional, tá? E uma outra questão importante, aquilo que nós chamamos do sigilo profissional. Você pode, mas lá atrás a gente já tratou, nós tratamos do sigilo de uma maneira genérica, então por isso que hoje aqui nós aprofundamos, tá? Então, olhem aqui, gente, a questão do sigilo profissional, ele é inerente à profissão, tá? Ele é inerente, faz parte da profissão. Então, se eu estou falando, te apresentando alguma situação em função da tua profissão, que é a advocacia, isso que eu estou te colocando, essa informação, ela é sigilosa, tá? Quais são as exceções, né, que eu posso dizer, revelar, tá? Quando houver grave ameaça ao direito à vida, tá? E à honra. Nessas situações, eu posso revelar. Quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente, ou seja, que o cliente afronta, tá? Então, nessas situações, ele pode revelar. E em defesa própria, tá? Em defesa própria, então, quando eu vou fazer a minha defesa, tá? Eu posso revelar algumas situações de segredo, tá? No restante das situações, eu não posso apontar e não devo apontar, tá, gente? Então, por isso que é importante a gente vir aqui no Código de Ética, tá? No Código de Ética, no artigo 25, tá? Olhem aqui, ó. É o artigo 25
que ele vai tratar, né, e vai dizer das questões relativas ao sigilo profissional, tá, gente? Então, o sigilo profissional, aqui no Código de Ética, é tratado no artigo 25. Então, vocês podem ver como nós avançamos no estudo do Código de Ética aqui profissional, tá? E daí, então, nós vamos aqui. O artigo 26, tá? O artigo 26, mesmo em depoimento judicial. Vou dar um exemplo. Eu sou testemunha ou eu sou, né, em algum momento eu estou sendo objeto, digamos, de investigação, tá? E, claro, uma coisa é se eu estou envolvido no crime, tá? E uma outra situação, se eu faço o exercício profissional da defesa de quem cometeu um crime, tá, gente? Então, são coisas muito diferentes, muito diferentes. Eu fazer a defesa de alguém que cometeu um crime do que eu estar envolvido no crime, associado ao crime. Então, muitos colegas que são presos ou que têm problemas com a justiça, porque eles acabam fazendo o quê? Se envolver com o crime. Se ele se envolveu com o crime, gente, ele é parte da quadrilha, né? Ele não é o advogado daquela quadrilha, né? Então, eu posso fazer a defesa de toda uma quadrilha? Posso, mas é diferente eu fazer a defesa do que eu ser alguém que está participando, né, daquelas ações criminosas, tá? Então, mesmo em depoimento pessoal, o advogado não deve revelar o que sabe em razão do seu ofício, tá? Então, é por isso que nós apontamos e a gente fala de que o escritório da advocacia, ele é um espaço sagrado. O que eu quero dizer como um espaço sagrado? Ele é inviolável. O que quer dizer inviolável? Gente, para que alguém adentre um escritório de advocacia para buscar documentos, buscar informações, somente, tá, por autorização judicial, acompanhado, né, ou notificada à OAB e que há provas ou indícios fortes que este colega advogado tem envolvimento, né, com crime. Do contrário, gente, o escritório da advocacia, ele é um local sagrado, tá? E por isso que a gente fala que o comportamento, as atitudes dos profissionais da advocacia devem estar à altura desta situação que o Código de Ética, que o Estatuto da Ordem, né, estabelece, tá, gente? Então, por isso que é bem importante a gente ter este olhar, né, sobre a ética e o comportamento, né, da advocacia. Então, por isso, gente, cabendo recusar-se a depor, tá? Então, por exemplo, se alguém me aponta como testemunha em processo, eu vou dizer, ok, eu não posso depor porque aquilo que eu sei é em razão do meu ofício. Se é em razão do meu ofício, eu não posso revelar o que eu sei, tá? Então, olha aqui no qual funcionou, tá? Processo no qual funcionou, ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, tá, gente? Então, isso é muito importante você ter, mesmo que o teu constituinte, o teu cliente, ele tenha solicitado e autorizado, é importante que você respeite essas situações, né? Porque um outro colega, o próprio juiz pode determinar de ofício, né, ou a requerimento, né, quando você comete alguma infração ética ou em alguma situação processual, a OAB, tá? E eu acho que isso faz bem. Aqui, gente, o artigo 27, né? Nós estamos vendo aqui o artigo 27. Ele fala das confidências, tá? O que são confidências, tá, gente? O cliente, ele só vai te passar
ele só vai te passar alguma informação, tá? Ele só vai te passar alguma informação se ele confiar, se ele sentir que você pode, né, ser o advogado dele. Por isso que nós falamos aqui, gente, em algumas situações, tá? Olhem aqui as premissas fundamentais da advocacia. Pessoalidade, quer dizer, o cliente, você tem que, para que ele te contrate, ele precisa sentir confiança, tá? Mas quem vai demonstrar confiança é a pessoa do advogado, por aquilo que ele representa, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele mostra como conhecimento, tá, gente? Então, isso é muito importante. Você vende o teu serviço com força da, né? Aqui estou forçando essa situação, é por aquilo que tu é enquanto pessoa, aquilo que tu é enquanto profissional, aquilo que tu é em termos de conhecimento. Se você tem conhecimento, tá? Você tem conhecimento, as pessoas vão te buscar, tá? E como é que elas vão te buscar? É justamente pelas referências, tá? Eu lembro de uma situação de falando com um colega que se formou e abriu um escritório numa cidade, daí ele me perguntou, pá, mas o Dir, eu tenho assim, dificuldades enormes para ter clientes. E daí a gente vai ver a questão do conhecimento. Se você não demonstra firmeza naquilo que você fala, naquilo que você diz, né? Se você não conhece o direito material, como é que você vai fazer um atendimento de um cliente? Tá? Então, por isso que as nossas atividades, elas estão muito relacionadas aqui à confiabilidade. Como é que é o teu comportamento? Como é que você se vende nas redes sociais, né? Nas relações que você tem, tá? Então, isso é fundamental, né, para a questão da advocacia. Então, por isso, as pessoas, no momento que elas confiarem em você, elas vão fazer confidências, tá? No teu escritório, nos contatos que elas vão fazer contigo, tá? Então, por isso, gente, que essas confidências, tá? Essas confidências que a gente tem colocada aqui, ó, opa, aqui, tá? Elas só podem ser usadas nos limites da defesa, tá? E na necessidade da defesa, tá? E você vai utilizar, você vai apontar, tá? Quando, né, você decide com o cliente por uma confissão, tá? Você só vai fazer a confissão, né, se de fato o cliente ele, né, decidiu fazer e naquele momento ele te autoriza. Então, olhem o que diz o parágrafo único. Presume-se confidenciais as comunicações epistolares entre advogados, as quais não podem ser reveladas a terceiros, tá? Então, nesta situação, é este o grande cuidado que a gente precisa ter, né? Então, eu não posso sair falando, revelando para A ou para B aquilo que eu soube aqui na nossa relação apenas na condição de advogado, tá? Então, eu reforço e aponto que eu costumo não comentar com a família, com amigos, aquelas situações que eu tenho conhecimento em função da advocacia, porque se eu não preservar com as pessoas mais próximas, tá, essa situação da confiança, e se eu comentar com amigos, terceiros, situações que eu estou tratando de fulano, beltrano, esta pessoa não vai me contratar porque ela sabe que eu não guardo segredo. Então, por isso, né, que presume-se confidenciais. Se são confidenciais, elas não podem ser reveladas a terceiros né, ou outras pessoas, tá? Outra questão aqui, gente, são direitos do advogado. Olhem aqui, direitos.
tá? Então, nós já vamos tratar disso, né? Direitos do advogado, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, tá? Bem como dos seus instrumentos de trabalho, da sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia, tá? Então, observe, tá? Então, observem que eu não posso revelar, apontar, tá? Porque, gente, o que acontece? Se eu revelar, e até eu estou com um problema num processo trabalhista em Porto Alegre, porque a empresa acessou o e-mail pessoal de forma criminosa, tá? De forma criminosa do cliente, tá? E passou para o advogado exatamente as situações que a gente conversar. E eu vi isso, gente, olha o absurdo. Eu vi isso quando que o advogado juntou isso no processo. Não, pá, eu enlouqueci com esta situação, porque não pode, não deve isso aparecer em hipótese alguma, tá, gente? Tá? Então, isso é muito sério. Eu não posso revelar, eu não posso mostrar, né? Então, essas são as situações que a gente precisa, tá? E mais, este advogado, que era o advogado da empresa, ele tinha uma relação de amizade com este cliente e ele conversou sobre o processo e foi advogar para a empresa, né? Das situações, ele tinha conhecimento de informações e de situações que ele não podia, tá, advogar naquele processo, naquela situação, tá? Então, por isso, gente, que você, o teu escritório, os teus documentos, os teus instrumentos, eles são sagrados, tá, gente? Então, não pode, ninguém pode ter acesso a documentos no escritório. Vou dar um exemplo. Se tivesse uma busca e apreensão, a busca e apreensão no escritório ela tem que ser relativa àqueles documentos. Não podem olhar documentos de outros clientes que não seja objeto, por exemplo, se eu estou envolvido em alguma situação que não é lícita, tá, gente? Somente daqueles clientes, tá? Os documentos daqueles clientes envolvidos nesta situação ilícita, tá? Outra situação também. Agora, nas audiências por videoconferência, tá? Tem momento que você precisa conversar de forma reservada com o teu cliente. Daí, o que você faz? Você simplesmente, né, faz o que eu faço aqui com vocês, né? Então, se eu preciso falar de forma reservada, olha aqui, ó, eu fecho. Vocês viram que eu fechei o microfone e eu também fecho a imagem. Vocês não viram, tá? É isso que a gente faz. Eu sequer converso com o cliente porque tem a questão da leitura labial, né? Que tem algumas pessoas que fazem, tá? Então, isso é conversar de forma reservada com o teu cliente, né, pessoal, e de forma reservada. Quando as audiências acontecem no fórum, na subseção judiciária ou na vara de trabalho, tá? Você sai da sala de audiência e vai para um local de forma reservada a falar com o teu cliente, tá? Mesmo sem procuração, tá, gente? Então, isso é importante. Mas ele está preso e eu não tenho procuração, ok? Mas eu tenho o direito de falar com ele de forma reservada, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento até o momento. Deixa eu ver no chat. Ok. Alguém quer falar? E olhem aqui, gente, constitui infração disciplinar, violar sem justa causa sigilo profissional, tá?
Então, é uma infração disciplinar. E o próprio artigo 34, ele vai dizer o seguinte: a divulgação pública pelo advogado de assuntos técnicos ou jurídicos que tenha ciência em razão do exercício profissional como advogado constituído, assessor jurídico ou parecerista, deve limitar-se a aspectos que não quebrem e violem o segredo. Por exemplo, eu posso falar? Sim, tá? Desde que sejam situações que vocês eu falo de questões gerais, genéricas, não falo de questões específicas. Aqui nas aulas a gente costuma utilizar exemplos, sim, mas vocês não sabem de quem eu estou falando, de que processo específico, tá? É nesse sentido a questão do sigilo, né, profissional, tá, gente? Então, da aula de hoje, nós fechamos aqui a questão do sigilo profissional, tá? Na próxima aula, a gente vai tratar da questão de publicidade, que na próxima aula é daqui 15 dias, tá? Porque na semana que vem, a gente tem a avaliação aqui da disciplina, tá? O que vai constar na avaliação? Nós vamos ter uma prova objetiva que vocês vão responder. Não precisa ser no horário de aula, vocês vão ter ali 2 dias no mínimo para responder essa prova, só que quando você entra, você precisa responder, você não pode sair da avaliação ou passar as questões e depois voltar para responder. Você abriu a questão, precisa responder, porque depois você não consegue voltar, tá? Então, isso é bem importante. Você tem os estudos de casos, atividades práticas que eu falei aí da semana passada, também elas vão estar à disposição. Vou ver quando é que eu consigo liberar e até na semana que vem, tá bem, gente? Então, com isso, eu fecho aqui a aula para que os colegas que não estão aqui assistindo possam ouvir o que nós tratamos até agora e das questões, das orientações, para ficar gravado. Eu vou fechar a gravação da aula